A Casa Allan Kardec de Cerquilho apresenta a palestra Gravitar em torno de Deus, ministrada pelo Sr. Robson Castelli. Que sejamos inspirados a buscar o conhecimento espiritual e a viver em harmonia com as leis divinas. Boa noite a todos, queridos irmãos, queridas irmãs. Deus nos abençoe nessa noite, que possamos estar iluminados pela espiritualidade, para que Jesus se possa fazer mais luz em nossa vida, e possamos assim compreender, entender os ensinamentos que a espiritualidade nos traz, e pela essa abençoada doutrina espírita, que é luz em nossa vida. O tema de hoje é gravitar em torno de Deus. Ou seja, nós precisamos estar com Deus. Nós precisamos entrar nessa força energética que é o amor de Deus e fazer com que a nossa vida gire em torno desse amor. Gire em torno do Cristo Jesus. E esse tema estou trazendo hoje, que ele é impactante nas Escrituras e é impactante na questão 1009 do Livro dos Espíritos. Em Mateus, capítulo 22, versículo 37, ele traz assim: Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com toda a tua mente. Delegar a Deus papel secundário em nossas vidas significa entrarmos num falso movimento da alma. O que nós estamos passando hoje, nesta encarnação, fruto das encarnações anteriores, e seremos amanhã o que estamos fazendo hoje? E aí vem a pergunta. O primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. Por que nós não fazemos isso? O que acontece que ainda estamos há muitos e muitos anos desgovernado desse movimento gravitacional que é estar em torno de Deus. E aí, o apóstolo Paulo, em Efésios, ele traz no capítulo 4, 22 e 24, o caminho que nós estamos percorrendo. Quando ele diz assim: quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus, sem justiça, em Deus, em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Paulo nos convida e se localiza, nós, espíritos imperfeitos que somos, na terceira ordem, no planeta de prova e expiações, pelo fato de não estarmos ainda no movimento em torno de Deus. A nossa alma transviou a lei. Nós somos ainda o homem velho. O homem velho é Adão, a raça adâmica. E o homem novo é o Cristo.
É isso que Paulo quer nos ensinar em suas cartas. Para que nós possamos nos se situar e retomar a nossa vida, tendo como ponto principal, o objetivo principal é Deus. E é triste, porque o primeiro mandamento que Jesus nos ensinou, nós ainda não aprendemos. O que é mais importante em nossa vida? O que é mais importante em minha vida? Se o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas, o resto é secundário. E o que nós estamos fazendo? O secundário acima do principal. Por isso, as tribulações. Por isso, esse movimento tão doloroso que nós estamos passando. Que é dor, sofrimento, decepções, lágrimas. Por não deixarmos que a luz do Cristo brilhe em nossa vida. Damos mais importância àquilo que ainda trazemos arraigados de muitos e muitos tempos. Mas graças a Deus que aos poucos nós vamos acordando. E esse é o ensinamento, esse é o chamamento de Paulo. E quando ele diz o novo homem, criado para ser semelhante a Deus, por que nós não estamos hoje nos vendo como Deus, se somos semelhantes a Deus? Por que tão distante de Deus? Por que a humanidade está tão distante de Deus? Eu li uma frase, um ensinamento que eu trouxe aqui, que faz nos refletir como nós estamos. Porque Jesus nos convida para limpar o vaso do nosso coração. Um ser humano é imagem e semelhança de Deus. Assim como uma gota d'água é imagem e semelhança do oceano. Um único ser humano prova a existência de Deus. Assim como uma única gota d'água prova a existência do oceano. Mas quando nós vemos uma gota d'água cair no chão, aquela gota d'água, ela deixa de ser parecida com o oceano. Porque ela se choca com a matéria, perde o seu brilho, e assim somos nós. Distante de Deus. Precisamos nos purificar para voltar a brilhar e ser semelhante a Deus. Então, o que Paulo quer nos mostrar? Que nós somos ainda envolvidos no pecado original. Porque Adão é o retrato do homem perfeito. Somos carregados ainda de invejas, de apegos, de ódio, rancores, desavenças, indiferenças, ambição. Totalmente diferente do homem novo. O homem novo que nos oferece a justiça, o amor e a caridade. Na sua ampla visão. Então, infringir a lei de Deus é tornarmos réus da nossa própria consciência. O que passamos de provas e expiações não são castigos de Deus. E sim, é o instrumento para que nós possamos retornar a ser semelhante a Deus. Ser o homem novo,
E aí a questão 1009 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta se as penas impostas jamais são por toda a eternidade. Se somos pecadores, temos penas, se elas são eternas. E aí, depois de uma longa resposta de 3 irmãos da espiritualidade, Santo Agostinho, Platão e Paulo, o apóstolo, o Paulo diz o seguinte: gravitar para a unidade divina, eis o fim da humanidade. O que quer dizer? Todos nós, um dia, estaremos com a luz do Cristo. Todos nós, um dia, estaremos como espíritos puros. A evolução do átomo ao arcanjo, nós um dia chegaremos lá. Estamos nessa jornada. Então não há inferno perpétuo. Não há pena perpétua. Há ninguém na Terra. E é isso que nos faz crescer em nossa fé e buscar os ensinamentos do Cristo. E não desanimar, porque erramos, mas acertamos. Continuaremos errando, mas também acertaremos. E a misericórdia de Deus com a reencarnação nos vai ajustando. Cada reencarnação é um filtro dessas imperfeições. E nós vamos nos alimentando desse amor divino. Então, nós como espíritos imperfeitos, gravitamos em torno de Deus? Não. Gravitamos em torno dos nossos interesses pessoais. Gravitamos em torno de nossa família, dos nossos bens, das nossas paixões, dos nossos vícios, mas não em torno de Deus. Para nós hoje, o que é mais importante são os bens, a família, as pessoas, as ilusões e Deus. Quando nós colocamos como o centro principal da nossa vida essas coisas e pessoas, quando a perdemos, o que acontece conosco? Ruímos. Desesperamos. Muitos perdem a fé. Mas quando coloca Deus, vai entender que tudo ao redor são instrumentos para que a nossa vida se torne vida em abundância, como diz o Cristo. E aí viver com alegria. Estou na família que mereço, tenho os bens que eu mereço. Os vícios, as decepções, as paixões vão se lapidando com as experiências da alma. E aí a vida começa a ter sabor, começa a ter sentido. Quantos de nós estamos entregues ao desânimo, à desesperança? Mas pergunte a si mesmo, dentro de si, eu estou com o primeiro mandamento? Eu estou em torno gravitacional do amor irresistível de Deus? É isso que nós temos que fazer, a pergunta. Porque os nossos entes queridos estão conosco no momento. Daqui a pouco não estaremos mais. Os bens também. E a nossa essência? Estamos vivendo como seres humanos impregnados à matéria.
E Jesus vem ensinar a vida do porvir, o futuro da nossa existência. Agora, para atingir o objetivo, esse alvo, 3 coisas são necessárias: a justiça, o amor e a ciência. Gravitar em torno de Deus significa seguir o Cristo. Jesus é o exemplo de ser humano que Deus almeja para todos nós um dia. Por isso que os Espíritos responderam: Ele é o modelo e guia a seguir. E o que nós fazemos? Muitas vezes o nosso modelo é o outro. É uma figura, é um artista. Nós idealizamos, mas não colocamos nós não colocamos Cristo como modelo. Nós colocamos aquilo que é interesse nosso. As nossas paixões momentâneas. Tem uma obra intitulada Cartas de Paulo, interpretadas, comentadas, nosso querido irmão Haroldo Dutra Dias. E ele diz o seguinte: o anjo não é melhor do que o espírito imperfeito. O anjo está apenas mais evoluído. Isso é justiça. Amor é a própria gravidade. É a força que mantém tudo em conexão. Aí nós vamos entender a brilhantíssima carta de Paulo, que muitos já conhecem, que é a primeira carta aos Coríntios, no seu capítulo 13, onde Paulo ali descreve o amor. E a ciência? Diz ele, a ciência é a busca pela sabedoria, pelo conhecimento, que impulsiona a evolução. Mas ele faz um comentário para muita reflexão, quando diz: infelizmente, a sociedade em seus diferentes níveis tem trocado conhecimento por opinião. Todo o espírito imperfeito tende a ser pseudo-sábio. Renuncia ao conhecimento para acolher a opinião, ainda que a opinião conjugue com uma mentira. Característica do espírito imperfeito. Nossa característica. É disto que Paulo está dizendo. O homem velho tem que desaparecer em nós. Nós precisamos de reformular, de se modificar. As características mais marcantes de Adão são justamente o ódio, a ignorância, a injustiça, e Jesus é o símbolo da justiça, do amor e da ciência. Nesse falso movimento da alma, a órbita foi desviada. Por isso, nós estamos sofrendo. Nós não seguimos a lei divina. E a lei divina está em nossa consciência. Por isso, somos escravos de nós mesmos. Buscamos o errado. E é neste caminho, nesse compasso gravitacional que sofremos em torno da nossa própria consciência. Quando nós gostamos de falar, consciência pesada. Percebe? Que beleza de ensinamento que traz, para que a gente faça um raciocínio, entender o porquê estamos assim e o que precisamos para melhorar. O que precisamos buscar para melhorar. Então, Adão é o exemplo do erro. Do erro. Jesus é o modelo do acerto. Ou seja, na humanidade, o psiquismo humano ainda é Adão. E a construção de Jesus no coração de cada um de nós é o novo homem. É Jesus.
Então, cabe a cada um de nós definir qual o caminho seguir. Continuar gravitacionando em torno do nosso eu inferior. Vou repetir, eu inferior. Ou no nosso eu superior, que é o Cristo. Modificando o nosso ser. Nos mínimos detalhes, começamos a fazer o trabalho do bem. Aprender a perdoar. Aprender a se humilhar. Aprender a desapegar. Aprender a diminuir o apego que arrasta, como os ciúmes, a inveja. Por que ciúmes e inveja se nada é nosso? O outro não é nossa propriedade. E nós não somos propriedade de ninguém. Todos nós somos espíritos numa evolução, um ajudando o outro. Eu não suporto aquele irmão. Mas é ele o grande instrumento para lapidar aquilo que necessitamos em nós. Ninguém cruza o caminho por acaso de alguém. E nós não entramos na vida de alguém sem razão de ser. Não há o acaso. Deus cumpre. E nós precisamos gravitar em torno de Deus. Então, renovar os nossos conceitos nas águas cristalinas da doutrina espírita deve ser um exercício diário. O espírita deve abolir o modo de pensar típico do encarnado. E a pensar como espírito eterno. Por estar absorvido na carne, seu pensamento resume-se exclusivamente a questões imediatistas, materiais, corporais. Precisamos sentir e vivenciar. Somos espíritos em viagem na Terra. O homem perdeu a dimensão da eternidade. Nossos atos contradizem com as nossas palavras. Precisamos certificar aquilo que fazemos com aquilo que falamos. Aquilo que falamos, aquilo que fazemos. É muito importante isso. E nós temos condições de avaliar a nós mesmos. Então, para Paulo, para terminar aqui, cristão é quem se transforma em nova criatura. Quem abandona o falso movimento da alma, sugerido por Adão, e recupera o verdadeiro movimento da alma indicado por Jesus. É oportuno citar que Paulo, enquanto seguia Adão, era Saulo. Quando Paulo seguiu Cristo, passou a ser Paulo. É o grande testemunho que nós temos dessa transformação do homem velho para o homem novo. E que Deus nos abençoe, que possamos seguir o caminho, que é a vida, que é a verdade, é Jesus. Que assim seja. Se você gostou deste vídeo e quer ficar por dentro de mais conteúdos como este, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber notificações sempre que tivermos novidades.